No outono de 1930, o lendário explorador britânico Bertan Thomas empreendeu sua jornada mais histórica, com o objetivo de se tornar o primeiro europeu a atravessar o assustador Rub al-Khali, também conhecido como Bairro Vazio, um vasto deserto árabe que se estende por cerca de 402 mil quilômetros quadrados na Península Arábica. O Bairro Vazio é o maior deserto de areia do mundo em termos de volume, com dunas de até 250 metros de altura que representam um desafio verdadeiramente intimidante para os viajantes. Mas Bertan Thomas possuía conhecimento e experiência na região adquirido ao longo dos anos de serviço militar na Mesopotâmia durante a Primeira Guerra Mundial. Em 6 de outubro de 1930, ele partiu da costa de Omã, acompanhado por 25 guias beduínos, em direção à sua tentativa histórica. O grupo avançou ao norte pelas montanhas, atravessando bosques e adentrando a vasta estepe desconhecida. Durante os 59 dias seguintes, Thomas ficou isolado e não havia informações sobre seu paradeiro. Finalmente, em 5 de fevereiro de 1931, ele emergiu das areias do deserto saudável e ileso no Catar, trazendo consigo uma notável coleção de espécimes e uma história fascinante, compartilhada por seus guias beduínos e transmitida através de gerações. Era a narrativa de uma antiga cidade perdida sobre as areias do deserto, uma cidade que existia desde os tempos antigos, repleta de riquezas, jardins de tâmaras e um forte de prata vermelha. No entanto, o tempo limitado de sua jornada extenuante não lhe permitiu que investigasse a tal cidade perdida. Embora ele tenha tido a intenção de retornar para explorá-la, essa oportunidade nunca chegou. No entanto, ele registrou a história, tal como lhe foi apresentada no livro que escreveu sobre a sua jornada no deserto, o que despertou considerável interesse entre o público europeu. Um homem que demonstrou um forte interesse na possibilidade de uma cidade perdida no deserto foi Thomas Edward Lawrence, mais conhecido como Lawrence da Arábia. Ele acreditava sinceramente que vestígios de uma antiga civilização árabe poderiam estar ocultos nas vastidões do deserto. Além disso, ele também ouviu relatos de tribos locais sobre os castelos em ruínas do grande rei Ad, filho de Kim, e confiava na autenticidade dessas histórias. Lawrence até chegou a fazer planos para explorar o deserto em busca da cidade perdida. Mas, infelizmente, seu falecimento em um trágico acidente de moto em 1935 o impediu de realizar essa missão. No entanto, antes de sua morte, foi ele que atribuiu à cidade misteriosa o apelido de Atlântida das Areias. A grande questão aqui é: será que essa cidade perdida, a Atlântida das Areias, realmente existe esperando para ser desvendada? Dentro do Alcorão há menção de uma antiga tribo, os Ad, que habitavam uma região chamada Iram. Essa tribo não é mencionada em textos judaicos ou cristãos, o que é intrigante, considerando que as 3 principais religiões abraâmicas compartilham muitas histórias e tribos comuns em suas escrituras sagradas. Figuras como o rei Salomão, Moisés, o faraó egípcio, Noé e o dilúvio são mencionadas nos textos sagrados das 3 tradições religiosas. No entanto, a tribo misteriosa dos Ad de Iram é notavelmente ausente nesses registros compartilhados. Somente o Alcorão menciona o povo de Ad, uma antiga tribo árabe, em várias passagens, principalmente para ilustrar uma lição moral. Ad é descrito como um povo poderoso que habitava a região de Iram
e se destacava por sua habilidade na construção de estruturas monumentais. No entanto, a arrogância, a idolatria e a desobediência aos mensageiros enviados por Deus levaram à sua ruína. O profeta Ude é mencionado como aquele que foi enviado para advertir o povo de Ad sobre seu comportamento errôneo, mas eles se recusaram a ouvir e a aceitar. Na passagem, Maomé adverte os incrédulos: você não considerou como seu senhor lidou com Ad, a tribo de Aram, que tinha pilares elevados como nunca produzidos em toda a terra? Eles se tornaram arrogantes, transgredindo todo o limite e dizendo: quem é mais poderoso que nós? Não consideraram que Deus, que os criou, era mais poderoso do que eles. Muitos estudiosos perguntaram por que a tribo de Ad não teria sido mencionada em nenhum outro lugar, se eles realmente construíram coisas como nunca produzidas em toda a terra e eram um povo tão poderoso. Se esse povo realmente existiu e se fizeram coisas tão extraordinárias, o que aconteceu com eles? A esta segunda pergunta, o próprio Alcorão fornece uma resposta igualmente extraordinária. De acordo com o texto, Aram era uma tribo que existia na Península Arábica após o dilúvio de Noé. Lá, eles construíram um reino poderoso, usando sua vasta riqueza e experiência para construir monumentos em todos os lugares altos e construir palácios fortificados como se fossem viver para sempre. Eles não tinham medo de afirmar seu poder sobre os vizinhos, cometendo maldades e conquistando violentamente outros povos da península. Esse imenso poder os levou à arrogância e o povo de Ad tornou-se idólatra e perverso. O texto relata: isso foi Ad. Eles negaram os sinais de seu senhor, desobedeceram seus mensageiros e seguiram o comando de tiranos obstinados. Por causa disso, Alá enviou o profeta Ude para alertar o povo de Ad a renunciar aos seus maus caminhos. No entanto, o povo não se comoveu e, na tentativa de convencer o povo de que Ude estava falando a verdade, Alá enviou uma terrível seca. A estação das chuvas chegou, mas não choveu. As nuvens passavam no céu e iam embora. Juntavam-se e em seguida se dissipavam. No seu auge, Ude implorou ao povo, mas ainda assim eles não o ouviram. Até que finalmente o povo viu uma formação de nuvens se aproximando de Aram e acreditou que as chuvas finalmente haviam chegado e que eles seriam salvos, mas estavam errados. Quando viram o tormento como uma nuvem densa se aproximando de seus vales, disseram alegremente: essa é uma nuvem que nos traz chuva. Mas Ude respondeu: pois sim, isso é o que vós procurastes apressar, uma rajada de vento na qual está um doloroso castigo. De fato, não era a chuva que as nuvens estavam trazendo, mas uma terrível tempestade de areia. O resultado foi cataclísmico. O vento destruidor começou a soprar numa quarta-feira, continuou soprando por 7 noites e 8 dias. O vento cessou na quarta-feira seguinte. Ele tinha enchido o vale fértil com areia. O vento sepultou a maravilhosa cidade de Aram. Ele tinha destruído suas casas e seus fortes pilares de mármore. Tinha também feito perecer o povo que tinha desacreditado na mensagem do profeta Ude. Aquelas pessoas jaziam sobre a areia. Como eram muito altas, seus corpos pareciam com tamareiras secas. Os ídolos ruíram e se fizeram em pedaços. Os templos se tornaram ruínas. A maldição sobreveio sobre o povo de Ad. E assim termina a história de Ad e de Aram. Seu destino, sua cidade, de acordo com o Alcorão, obliterada por uma tempestade cruel, enterrada sobre as areias do deserto, como se nunca tivessem existido.
A pergunta levantada por muitos estudiosos é se essa narrativa é meramente uma ferramenta retórica contra o afastamento de Deus ou se poderia de fato existir os vestígios de um antigo reino outrora poderoso oculto sobre as areias da Arábia. Uma coisa é certa, embora a menção de Hiram possa não ocorrer nas outras tradições abraâmicas, o Alcorão não é o único lugar onde sua história é relatada. Durante o século IX d.C., a cópia mais antiga do que se tornaria um dos livros mais populares e duradouros do mundo estava sendo compilada na Síria. Esse livro reuniu os primeiros mitos e contos folclóricos da Pérsia em uma compilação extraordinária que ficou conhecida como As Mil e Uma Noites. A premissa fundamental do livro era simples. O rei descobre que sua esposa foi infiel e a executa. Ele então casa-se com uma sucessão de virgens, mas cada uma delas é executada na manhã seguinte ao casamento, antes que tenham a oportunidade de serem infiéis. Eventualmente, o rei se casa com uma mulher chamada Sherazade, que na noite de seu casamento começa a contar-lhe uma história incrível que ela não termina. Na manhã seguinte, o rei, ansioso para ouvir o desfecho da história, decide então não ordenar a execução de Sherazade. Naquela noite, ela concluiu a história e iniciou outra. Esse padrão se repete todas as noites, com cada uma das histórias que ela narra representando um antigo conto persa, até que, após 1001 noites, o rei opta por poupar sua vida, e os dois vivem felizes para sempre. Ao longo dos anos, a compilação do livro cresceu e se expandiu com base no contexto religioso e político da época. O livro se tornou uma espécie de registro histórico vivo dos mitos e histórias do Oriente Médio e até os dias atuais permanece impresso e contribui para moldar nossa compreensão moderna da história da região. E nele há um conto que merece nossa atenção especial. A história de um homem chamado Abdullah bin Ali Calibar. Na história, ele sai para o deserto em busca de seu camelo perdido, quando descobre uma incrível cidade deserta. Diante dos seus olhos estava uma cidade antiga, deserta e misteriosa. As construções eram majestosas, com pilares elevados e arquitetura impressionante, como ele nunca havia visto antes. Parecia uma cidade saída de um conto de fadas, mas estava abandonada, soterrada nas areias do deserto. Retornando da cidade perdida, Abdullah imediatamente procurou informar os funcionários do governo local sobre sua incrível descoberta, descrevendo-lhes em detalhes as coisas inacreditáveis que tinha visto. Os funcionários, espantados com a história, mais céticos, chamaram outro homem, especialista em tais coisas, e perguntaram-lhe se já tinha ouvido falar de uma cidade tão magnífica. A isso ele imediatamente responde: "Sim, ó comandante dos fiéis, esse é Hiram, com seus pilares enfeitados e retos, como nunca foi feito nas terras. E o construtor foi Shaddad, filho de Ad, o maior." O homem então presenteia Abdullah e os oficiais com a história do poderoso rei Shaddad e sua cidade Hiram dos Pilares. Há muito tempo, reinava um poderoso e ambicioso monarca chamado Shaddad. Ele governava um vasto território e desfrutava de todas as riquezas e prazeres que o mundo poderia oferecer. No entanto, Shaddad tinha um desejo insaciável: criar um paraíso na terra, tal qual o paraíso prometido. Determinado a realizar o seu desejo, Shaddad convocou arquitetos e trabalhadores de todo o reino. Sob sua ordem, eles começaram a construir uma cidade espetacular, uma cidade que faria jus ao seu sonho de um paraíso terreno. Os construtores usaram os materiais mais preciosos e ornamentaram os portões da cidade com uma incrível variedade de joias e pedras preciosas. Anos se passaram e a cidade estava prestes a ser concluída. Shaddad e seu exército partiram em direção a ela, cheios de expectativa e orgulho pelo que haviam alcançado.
No entanto, antes que pudessem chegar à cidade, um castigo divino desceu dos céus. Deus enviou uma calamidade que reduziu a cidade a destroços e até a estrada que levava a ela foi apagada, tornando-a inacessível. Shaddad e sua cidade paradisíaca desapareceram sobre as areias do deserto, perdidos para sempre. Após uma análise atenta, a história de Abdullah bin Ali Kalibah parece confirmar e se somar à narrativa da menção de Hiram no Alcorão. A possibilidade de uma cidade perdida de riqueza inimaginável, um paraíso, levanta questionamentos intrigantes. Poderia de fato existir não apenas uma cidade perdida, enterrada sobre as areias do deserto, mas uma cidade perdida de riqueza inimaginável, um verdadeiro paraíso? Durante muitos séculos, estudiosos sustentaram que a lendária cidade perdida de Hiram era puramente alegórica, parte da ficção religiosa e da fantasia. No entanto, tudo isso mudou na década de 1970. Em 1964, Paolo Mattiai, um arqueólogo da Universidade de Roma, trabalhou em escavações no norte da Síria. Um ano depois de começar a escavar, a equipe desenterrou uma estátua dedicada à deusa Ishtar, com uma antiga inscrição que proclamava Ibitlim, rei de Ebla. Essa descoberta era de imensa importância. Ebla era o nome de uma cidade mencionada nos textos dos antigos egípcios, sumérios e acadianos, mas que nunca havia sido identificada nos tempos modernos até aquele momento. Reconhecendo a magnitude da descoberta, Paolo e sua equipe persistiram nas escavações ao longo dos anos. E lhes foi sendo revelado vários templos, muralhas, portões e outros edifícios impressionantes que constituíam a cidade de Ebla. 10 anos mais tarde, enquanto Paolo e sua equipe estavam removendo detritos de um antigo palácio, fizeram uma descoberta notável. 42 tábuas de argila que pareciam ser parte de algum tipo de arquivo. Essa revelação seria apenas o começo de algo extraordinário. Sob a terra, eles encontraram milhares de tabuletas de argila, organizadas em prateleiras que haviam desmoronado devido a um incêndio que aparentemente destruiu o lugar. Esse incêndio, inesperadamente, se revelou uma dádiva para os arqueólogos e historiadores, pois preservou as tabuletas de argila. Além disso, as tabuletas ainda continham etiquetas de catálogo anexadas a elas, facilitando sua identificação. No total, os arqueólogos descobriram cerca de 17.000 tabuletas e fragmentos que continham um tesouro inestimável de informações sobre a cidade de Ebla e a região vizinha daquela época. De maneira surpreendente, elas continham detalhes minuciosos sobre os outros povos e parceiros comerciais da cidade, incluindo cidades como Damasco, Gaza, Biblos, Líbano e os cananeus. Elas forneciam uma visão histórica rica e detalhada sobre esses lugares naquela época, informações que eram conhecidas nos tempos modernos, mas nunca com tamanho detalhamento. Não é à toa que muitos consideraram essa descoberta como uma das mais significativas do século XX. Dentro desse registro histórico, sobre os vizinhos e parceiros comerciais, havia uma cidade em particular que chamou a atenção dos arqueólogos. Lá estava ela mais uma vez, a cidade de Hiram. As tabuletas se referiam a ela como a lendária Hiram, a cidade das torres, fornecendo indícios de que Hiram, mencionada no Alcorão com seus pilares elevados e seus palácios elevados, como mencionado pelo livro As Mil e Uma Noites, poderiam ter realmente existido em algum momento. As tabuletas também descreviam Hiram como um lugar associado à magia negra e à idolatria, o que parecia confirmar os supostos caminhos perversos do povo mencionado nos 2 livros.
Dessa forma, depois de tanto tempo negando a existência de Iron, os arqueólogos finalmente encontraram evidências concretas de sua existência. A questão é, se há provas de que Iron existiu, onde ela está agora? O que aconteceu? Ela poderia realmente estar enterrada sob a areia? Bom, se Ebla já foi uma cidade perdida, agora encontrada, poderíamos esperar o mesmo com Iron? Mas isso será assunto para o próximo vídeo que eu tenho certeza que você não irá perder. Então, para garantir a continuidade dessa história, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Desta forma, você será avisado assim que prosseguirmos com nossa jornada. Obrigada por nos assistir até aqui e até o desfecho dessa incrível história.